O cara que tem a carreira mais longa na TV brasileira. E você acredita? Ele vai passar amanhã 1 ano a mais que o Silvio Santos. Não é de idade não, é de carreira na televisão. Com vocês, o cara que tem a... Marçal Talks com ele, que muita gente acha que é coach, mas na verdade é um apresentador de TV que ninguém descobriu, Pablo Marçal! Rapaz, 88 anos o cara tá falando, não, meu trabalho é dar ideia. Tá entendendo ou não? Como é que seu pai... Não, deixa eu só contar o final. Vai lá. Esses jovens. Esse apresentador que ele não queria, que só dava risada, é o Silvio Santos. Só isso. O apresentador que ele não queria... É o Silvio, porque ele ria muito. É mesmo? É. O que tem de gente incapaz, incompetente, mandando na gente, naquela época, pelo menos. Um dos meus defeitos, que para mim é qualidade, mas é um defeito, que minha mulher ela é médica e ela faz um pouco de análise comigo, me ajuda muito. Eu fiz análise 10 anos e meio, por isso que eu mudei muito. Eu não aceito opinião de quem sabe menos de mim. Entende? Não aceito. Então, eu tive 2 grandes amigos, tirando meu pai, que pai não conta, né? Que foi a primeira pessoa que meu pai sempre acreditou em mim. E as pessoas não acreditavam em mim. Eu sofri muito por causa disso. E o que eu estava falando, já me... E o Silvio Santos, quando ele foi tirado, como ele era jovem, ria demais, foi tirado. E continuou, foi o maior sucesso. E depois nós fomos embora. Tem uma história que vale a pena contar. O Golias fazia várias imitações. Quando acabou esse programa, eu sou um guerreiro, cara, de modéstia à parte, eu sou um guerreiro. Eu nunca fui cacique, mas sou um bom guerreiro. O Golias fazia muitas imitações. E nós fomos fazer um programa chamado Folias do Golias, que era escrito e dirigido por mim. Aí ele começou a criar personagens nesse programa. O último era uma entrevista comigo. Eu botava um smoking, só que eu dirigia o programa. Então eu ficava com a casa do smoking, a camisa do smoking, é só na hora, tinha 3 minutos para botar a camisa. E eu bolei um quadro de um velhinho que ele esquecia tudo. Tem um nome. Depois que eu caí, quebrei a cabeça, a minha memória foi para o espaço. É do meu avô, que a gente estava conversando, ele começava a dormir, o papo continuava, então quando ele acordava, ele ainda estava no outro papo. E eu escrevi um quadro assim para o Golias. Aí ele ligou para mim, cara, Beto, que velho é esse? Isso é o vovô Ilídio. Que ele dorme, então ele vai na conversa de meia hora atrás. Mas como é que é essa? Eu não sei, Golias. Falei, olha, não vamos ensaiar porque... Ele me falou, não vamos ensaiar porque na hora eu vou criar o personagem. Começou o programa só tinha meia hora. Eu fui para o meu camarim para botar o paletó e não vi o Golias, que estava no outro camarim. Eu entrei, sentei, e começou, aquele treinazinho. Quando eu vi o Golias entrar, eu já comecei a querer rir. Que ele tem uma cabeleira branca, e ele falava, aquela vozinha. Bom, enquanto ele não falou nada, eu já estou querendo rir. E eu comecei, meus senhores telespectadores, é um dia muito importante, estou aqui visitando. Professor,
Bartolomeu Guimarães. Cara, isso é verdade. Eu comecei a rir, os câmeras começaram a rir, todo mundo rindo, e o programa terminou ali. Eu só fui fazer na outra semana O quadro. porque não era assim, era um estúdio. Não tinha espectadores, era um estúdio. E todo mundo rindo, não dava mais para continuar, né? Então falava-se slide naquela época, aquele negócio, aquela direção. E como é que seu pai, o Carlos Alberto, ele começou a praça? Ele se inspirou em alguma coisa americana? Ele teve uma ideia numa praça mesmo? Como foi? Não, a ideia, ele nunca tinha tirado férias. E o Vitor Costa, que era o dono da TV Paulista, ele e o Luiz Ramos, pediu um programa para ele, de humor. Ele disse, ô Vitor, eu vou agora ser de férias, só volto em fevereiro, deixa eu voltar que eu te trago uma ideia. Não, já está vendido, sei o que tem que fazer. Olha o nome de um programa de humor, UFE no ar, UFE no lar, União Fabril Exportadora. Isso não é nome, isso é um palavrão, né? Por humor? Ele deixou 4 programas escritos. Eu me lembro que eu fiz o primeiro, depois a Hebe fez o segundo, tinha outro, enfim, e foi horrível. Quando meu pai chegou, ele é muito amigo do Vitor. Porra, Manel, que loucura, o que é isso? Eu te avisei. Mas eu trouxe uma ideia. Qual foi a ideia? Ele estava no hotel, em Buenos Aires, e tinha uma banca de jornal e um banco. E meu pai começou a perceber que tinha sempre um senhor que ia comprar o jornal e ficava lendo no banco. Falou, olha a ideia aí. Um aposentado, lendo jornal, e surgiu a praça, que era a coisa mais, é até hoje a coisa mais simples que existe, porque o difícil é fazer o simples. É um banco e artista. Entra pela direita, sai pela esquerda, sai pela frente e volta. Um cenário naquela época era pintado, não é esse cenário. Era uma tapadeira pintada, um coreto, e explodiu. Você teve vontade quando? Assim, você viu seu pai fazendo um programa, você tinha quantos anos quando você teve aquela Tinha primeira... 18. 18. E ele tinha 23 anos mais do que eu. Ele nasceu em 13, eu nasci em 36. Então seu pai fazia o programa e você já desejava, você olhava e falava assim, eu vou comandar essa praça. Eu queria ser o meu pai. Uau. Queria ser meu pai. E você acha que o Marcelo... E eu fracassei, eu me senti fracassado porque eu nunca conseguia sê-lo. Primeiro que eu fui nadador, adorava natação. E ele era forte, eu era magro, porque naquela época o físico não era muito importante. Não precisava ser da tua altura, podia ser de uma altura menor para andar. E eu nunca consegui ficar forte. Aquilo me incomodava. Meu pai falava francês, inglês, alemão, como nós estamos conversando aqui. E eu repetia 3 anos. Que eu queria nadar, eu tinha paixão por... E depois é que eu fiquei sabendo que eu sou disléxico. Só que na minha época não havia isso. Eu não consigo falar 2 coisas ao mesmo tempo. Eu só leio aquilo que eu gosto de ler, só faço aquilo que eu gosto de fazer. Só que naquela época, o Carlos Alberto era burro e o Manuel de Nóbrega era um sujeito... Acha para mim aí um vídeo ou uma foto do pai dele na praça, essas fotonas das antigas aí. Me fala a maior decepção que você já teve ali na praça. Teve alguma coisa que aconteceu nesses anos todos de carreira? Você olhou ali e falou, cara, que bosta que foi isso aqui. Você é muito simpático, parece que você nunca tem problema, parece que você sempre está rindo, essa energia que você transmite ali pela TV. Mas o que foi ruim demais na Praça Nossa? O que aconteceu? A Praça Nossa foi na TV Globo. Foi na TV Globo, porque meu pai morreu em 76. E eu fui para a Globo. 6 meses depois, minha mãe morreu de câncer também. E como minha família era do Rio, eu fiquei mais tempo no Rio do que em São Paulo. Uhum. Minha família ficava aqui e eu ficava mais tempo no Rio. E a Globo nunca suportou a praça. Eu fui para fazer Os Trapalhões.
Eu escrevia, fazia a redação final e era co-diretor do programa. Aí surgiu a ideia de se fazer... eu fui falar com o Boni, que o Boni começou com meu pai. Eu e ele, tem a mesma idade que eu tenho. Começamos a escrever no programa do meu pai. Eu falei com o Boni, disse, Boni, dia 17 de março... Esse é o Silvio Santos. Silvio Santos, meu pai. Aqui, ó. Dá um zoom out aí e carrega a imagem para lá um pouco. Na TV você conhece alguém mais inteligente que esse caboclo? Do que o Silvio? Do que seu pai? Acho que o Jô Soares. O Jô Soares? O Jô foi a pessoa de... Meu pai era muito bom em história e geografia. E línguas, ele tinha facilidade. O Jô foi a maior cultura que eu conheci na vida. É mesmo? Eu conheci 2 homens de uma cultura assustadora, o Jânio Quadros e o Jô Soares. Fala uma coisa aí do Jô Soares, assim que você... O Jô, ele era um gênio. Ele era um gênio. Naquela época, não havia equipe de redatores. Por exemplo, os programas que o Golias entrava, eu escrevia para o Golias. A praça, meu pai não deixava ninguém escrever. E a gente estava na Record. E um dia, nós estamos saindo, e o Newton Travesso, um dos maiores diretores que teve na época, que ele já está aposentado, ele falou, Carlos, você é muito amigo do Jô, será que vocês poderiam escrever um programa juntos? Falei, claro, porra. É um programa de uma família, assim, a família Trapo, que acho que não é da época de vocês também, 64, 65, acho que ninguém aí nessa época. Essa turma aí, né? Não. Era um programa que parava o Brasil. Parava o Brasil. Quando a gente ia fazer, por exemplo, no sábado, a gente ia numa cidade, a gente desfilava em bocado de corpo de bombeiro. Era um absurdo. E nós começamos a montar a família Trapo, que seria um empresário rico, que era o Zeloni, o Telo Zeloni, é o ator italiano, a Renata Fronze, a Renata, a Cidinha Campos, que era menina, era muito amiga dos... Porque o prédio ficava lá do Teatro Record, a história do... Então, ela trazia sempre para a casa dela algum artista. O Golias era o cunhado que não trabalhava. E o Jô Soares era um mordomo. Por que mordomo? Numa casa, eles eram bem de vida, mas não para ter mordomo. É que ele quebrava tanta coisa que ele trabalhava de graça. Aí surgiu essa ideia e estourou. Foi uma coisa assim impressionante. E a gente viajava muito. Aí era eu e o Jô. 2 anos depois... mas porque antes disso... Eu ia escrever... O Jô era mais gordo do que agora, quando ele morreu. Ele pesava uns 150 quilos. E ele tinha na casa dele uma banheira daquelas antigas, sabe? Aquelas que tem pata de... Sabe? Ele botava umas almofadas atrás e entrava na banheira. Eu sentava do lado dele e a gente fazia sinopse. O que é a sinopse? É a história do que vai acontecer. Então, seria, por exemplo, a gente começava, número 1, Zeloni entra dizendo que vai isso, assim, 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 assim. 2, entendeu? A gente fazia para terminar em números pares, que é para a gente dividir igual. Quando a gente acabava de montar a sinopse, o Jô deitado e eu tomando nota. Olha a loucura desse cara. Eu disse, Jô, eu vou ficar com 1, 5, 4 e 3. Você fica com os outros. Para não dar ciumeira, o que o Jô fazia? Ele fez, vamos comprar 2 máquinas iguais, máquina de escrever. Uma IBM, você também não era nascido, fica quieto, que tinha umas bolinhas. Você se lembra disso? Eu não, lembro, né? de máquina de escrever. Compramos iguais. O que eu faço? Vamos por hipótese. Eu tinha que escrever a primeira parte, que tinha que terminar na última linha, para o Jô começar na primeira linha, a segunda parte. Só que o Jô não tinha condições de ficar sentado muito tempo. E a coisa mais difícil é você falar
o que você não conhece, o que você não... Porque nasce, né? É um desenvolvimento mental. Os personagens vão falar pela gente. Ele gravava. Ele dizia, Zenoni, ô, Bron, quando é que você vai ser o quê? Golias. Nós vamos fazer o quê? Eu escrevia. E ele gravava. Ele gravava, cara. Era impressionante. Isso é de uma dificuldade. É a mesma coisa chegar perto do Popetone, você conta uma piada aí. Ele vai levar uns 2 tempinhos para... Né? E para escrever... E ele me ensinou uma técnica. Porque quando eu comecei a escrever, eu escrevia escondido do meu pai. Porque meu pai era diretor de uma rádio aqui de São Paulo e tinha um redator chamado Mário Santos, que era muito amigo do meu pai. Eram colegas. Ele tinha 1 ano mais velho que o meu pai. E ele era o meu melhor amigo. Eu, com 16 anos, 17 anos, eu só saía com ele. Por quê? Com todo o respeito que eu vou falar. Ele era solteiro, ele era desquitado, bebia, fumava e me levava para farra. E a educação que meu pai me deu foi tão grande, minha mãe principalmente, que eu nunca fumei, nunca bebi, nunca joguei, nunca usei droga. Eu nunca vi um cigarrinho de maconha. Nunca vi. Uau, uma salva de palmas, Nunca né? vi. Nunca vi. Muito bom. E passei a ser disciplinado com a do esporte. E o exemplo que o Golias me dava. O Golias foi, viu, Popetone? Foi a pessoa mais disciplinada. Botava caco, sabe o que é caco, gente? É aqui que não está escrito. Queria na hora. Ele enchia de caco, mas respeitava o texto. E ele me ajudou muito, porque meu pai me ensinou, meu pai teve a educação que eu queria dar para os meus filhos e não consegui. Meu pai sempre me fez pedir, eu, Carlos Alberto, vai lá e pede. Então, quando eu fui renovar o primeiro contrato, eu e Golias, a gente estava na casa da Hebe, que a gente se contava quase todo fim de semana. Walter Forte, uma gente que vocês não conhecem, mas uma turma muito boa. E na segunda-feira, o Vitor Costa ia chamar a gente para falar sobre o contrato. Então, nós ficamos numa sala, eu e Golias, ele fazendo o Vitor Costa e eu conversando com ele, né, dando o que eu quero e ele repetindo, depois fazia o contrário. Eu era o Vitor Costa e ele era o Golias. Na segunda-feira, fomos para a rádio, Golias entrou primeiro, disse assim, está tudo certo, sei o quê, parará, pô, que bom. Eu entrei, falei, o que você quer, Carlos Alberto? Quero discutir, né, fala com o teu pai, porque teu pai, puta... Eu fiquei com uma raiva, porque ele me cortou, mas eu queria discutir com o cara, eu queria ser eu. Até hoje, eu falo do meu pai, eu choro. Ele morreu há 48 anos. Porque nós tínhamos, naquela época, os pais, não é como hoje, você tomava benção ao pai, tomava benção ao tio. Não quer saber meu pai de você, pô. Mas ele me ensinou exatamente isso. Garra, vá você e peça. Muito bom. Entendeu? Então, mas isso, gente, marcou muito a minha vida, porque ninguém acreditava em mim. Não é que eu queira dar uma de bonzinho, não. Ninguém acreditava em mim. Primeiro diziam que era meu pai que escrevia para eu ganhar. É um absurdo, que meu pai tinha o maior salário do rádio. Certo? Depois, na televisão com Golias, sabe, com Golias qualquer um escreve. E 80% do que o Golias fez em 40 anos de carreira foi escrito por mim. Eu só não escrevi os filmes e o show dele. Televisão e rádio sempre fiz. Acha a foto do Golias aí com o Carlos Alberto. Ah, ele merece, viu, gente? Acha a foto merece. dele. Responde uma coisa para nós, Carlos Alberto. No começo do Silvio Santos, vocês eram bastante amigos, né? O Silvio surgiu por causa de um tio meu. O meu tio era estudante de medicina lá no Rio e precisava de uma graninha. Então ele foi fazer um teste na Rádio Golias. Bastante palmas para ele. Gente.
Esse vivia só curtindo a vida, só zoando. Ele foi o irmão que eu não tive. Ele foi o irmão que eu não tive. Muito bom. E O Silvio, a aparição dele. o Silvio, ele foi fazer um teste na Rádio Continental. Tinham 3 pessoas para fazer o teste. O Silvio, Chico Anísio e o Silvio Santos. Que teste? Como é Teste, que é? Repete teste o teste. de locutor. Vamos lá, qual que é o quem é que estava no teste? Rádio Continental, não sei o que, sabe aquela voz impostada, né? Quem era que estava no teste? O Silvio. Chico Anísio, Silvio Santos e meu tio. Legal. Claro que o Silvio ganhou. Claro. Aí o meu tio ficou amigo dele, porque os 3 continuaram trabalhando, mas o horário nobre era do Chico. Você está no rádio também? Só uma... Não, eu comecei no rádio. Não, ainda? Você faz alguma coisa no rádio? Não, muitos anos. Não, o rádio eu parei há pouco tempo, uns 65 anos. E aí ele encontrou o Silvio Santos pela primeira vez por causa dessa entrevista. Né, e ficar num colégio de rádio. Aí o Silvio falou, foi em 1954. O Silvio queria vir a São Paulo, tentar a vida aqui. E o Fernando falou, olha, Silvio, meu irmão, ele é mais famoso que nota de 10 lá. Vou dar uma carta de apresentação e ele vai te arrumar emprego lá. O Silvio veio, mas o Silvio tem muito caráter, ele tem assim uma personalidade muito forte. Ele foi primeiro fazer um teste sem dizer nada, na Rádio Nacional, passou no teste, aí ele procurou meu pai e mostrou a carta. Entendeu? Ele quis primeiro, e ele começou então a trabalhar com meu pai. E a gente fazia show em circo. Como a gente ganhava, era bom naquela época, mas a gente queria mais. Quem não quer progredir? E o circo a gente dividia. Eram Golias, o Roberto Luna foi um cantor também muito famoso, cantava boleros. Eu, Canarinho e uma moça bonitinha, a Tânia, que fazia... E a gente ia fazer show em circo. E o danado do Silvio, ele começou a dizer, pô, esse negócio é bom. Porque, por exemplo, eu ganhava 3.000 cruzeiros. Golias ganhava 4.000 cruzeiros. A gente tirava numa semana esse dinheiro, porque a gente fazia 2 circos no sábado e 2 no domingo. Era a casa, diria 50%. Então, por exemplo, para quem mora em São Paulo, o primeiro circo era na Lapa e o segundo na Penha. O daqui, da Lapa, fazia primeiro a nossa parte de variedade e depois a segunda parte da comédia. Enquanto lá, na Penha, eles estavam fazendo a comédia para depois a gente fazer. Então, eu conheço São Paulo, eu conhecia como gente grande, porque a gente saía da Lapa e tinha coisas gozadas, que às vezes atrasava, e várias vezes aparecia o palhaço, eu estava chorando na rua, pô, eles não vêm, eles apareceram, não sei o que, queriam botar fogo no circo, queriam bater, era sensacional. E a gente, quando o circo lotava, isso é que é gostoso da vida, a gente ia jantar fora, sabe, a gente tinha já dinheiro para poder ir no restaurante. Então, isso tudo nos uniu muito. E o Silvio, 100 anos na frente da gente, falou, ô Carlos, como é que eles fazem isso? A gente divide em 5. A diferença de vocês de idade é de quê? 6 anos. 6. Vocês já chegaram a dividir apartamento? Vocês já moraram junto? Não. Não? Apartamento era para outra coisa. O que foi que o Silvio Santos, que você viu assim, Carlos, no progresso ali do Silvio, o que mudou na cabeça dele que ele virou esse cara bilionário? É igual a você, a pessoa já nasce com destino. Ele era camelô, pô. Ele era camelô. Chegou a ter essa potência. É cabeça. Nascem pessoas, eu acho que são ETs. Eu acho. Mas você viu, se ele fosse ET, você não teria alguns anos ali que você viu ele na simplicidade. O cara era simples. Ele foi encontrando algumas pessoas no caminho, não? Alguma coisa foi mudando. Ele é um visionário. Por que ele... Até no circo, o que ele fez?
Ele gosta de dinheiro. Quem não gosta? Então, o que ele fez? Ele contratou os artistas mais baratos que tinha na rádio, pagava por mês. E ele, então, ficava com a parte do Leão. Então, ele tinha Humberto de Campos e seus bonecos, faziam ventrílogo. Ganhava uma merreca. Tinha outro cantor, Soquê Lopes. Isso foi em 1954, gente. E eu estou com 88 anos, então minha cabeça está um pouco... E ele, então, começou a ganhar dinheiro com o circo. Com o circo. Com o circo. Porque a parte do Leão era dele. Entendeu? Não era igual nossa, ele dividia igual. Até que o dia ele, precisa ter um carro. E ele fez, então, é que eu me esqueço os nomes. O Carlos Kerlakian, esse eu me lembro, era dono de um grupo de sapatos. Ele era candidato a deputado estadual. E o deputado federal era o dono da VMAG. VMAG era uma marca de automóvel que tinha naquela época. Ele queria ser deputado federal. O que o Silvio propôs? Vocês me dão um Jeep e um alto-falante, um amplificador. Quando acabar as eleições, se vocês ganharem, o Jeep fica para mim. Então, o Silvio acabava o programa do meu pai às 2h da tarde, comia um sanduíchezinho, pegava o Jeep dele, ia para, sei lá para onde, para qualquer dessas bibocas daí. Alô, sábado. O Silvio tinha apelido de peru, porque ele ficava muito vermelho, meu pai ficava mexendo com ele, ele ficava lendo, e meu pai levantava assim a calça dele, botava a mão assim na frente, ficava, entendeu? E ele ficava vermelho. Então era o peru que faz, mas isso só, nunca ninguém chamou o Silvio de peru. Não, Não, mas é. Então, sábado, a caravana do peru que fala com o fulano de... E hoje é o Silvio Santos, hoje não, 100 anos é o Silvio, porque ele tinha uma visão enorme. O caso do baú é um exemplo disso. Apareceu um alemão uma vez para falar com meu pai, que tinha uma ideia, que na época tinha cesta de Natal. Você pagava por mês e no Natal você recebia uma cesta com as coisas de Natal. E ele queria transformar aquilo em brinquedo. Aí meu pai foi para o banho, daí meu pai entrou de sócio com ele. E começou a promover no rádio e na televisão. Quando chegou em dezembro, o cara não tinha gasto todo o dinheiro, e não tinha comprado presente de nada. E nós ficamos sabendo por uma denúncia num programa de jornalismo lá da Tupi. Aí, meu pai ficou doido. Ligou para o Silvio, eu preciso que você faça um negócio para mim. Fique lá no meu lugar para botar as coisas em ordem, que eu vou procurar dinheiro para comprar os brinquedos, não vou sujar meu nome. E o Silvio não quis. Aí meu pai, no mesmo dia, ligou pela segunda vez. Isso dito pelo Silvio. Na terceira vez, o Silvio ficou com medo que meu pai tirasse ele do programa. Então, tá bom, senhor Nóbrega, eu vou lá. E meu Silvio foi lá, botou o alemão para fora, pegou a contabilidade que não tinha, estava uma desgraça, e meu pai começou a arrumar brinquedos, arrumar dinheiro, porque o Silvio não tinha dinheiro. Ele tinha um Jeep. Era o único patrimônio que ele tinha, um Jeep. Até que chegou no fim do ano, zerou. O Silvio conseguiu zerar. E falou para o meu pai, seu Nóbrega, vamos fazer uma coisa. A cesta da Amaral está falida. A gente pode comprar a carta da Amaral e começar a dar prêmios. Que você só pode dar prêmio se você tiver aquele alvará, né? Tiver uma licença. Meu pai, não, Silvio, eu estou fora, não quero saber de nada, fica para você, vai embora, seja feliz. E o Silvio começou a entrar nessa de dar carro, e as pessoas duvidavam. Uma vez eu até falei, eu tenho liberdade com ele para falar isso. Silvio, você dá mesmo esses carros? Ele falou, Carlos, quanto mais carro eu der, mais baú eu vou vender. Ele era um visionário, né? Ninguém... E ele... Aí começou a crescer. Ele tinha um programa, meu pai tinha um programa domingo em cima do futebol. E quando nós saímos da Paulista, como meu pai era muito amigo do Vitor Costa, ele tinha morrido, ele devia muito